Good morning! Bem-vinda de volta ao The Glow Up, o seu podcast fitness, wellness, rotina e a comunidade para buscar sua melhor versão. Agora você não estará mais sozinha nesse processo e terá minha companhia sempre. Bate-papo, minha visão, motivação e algumas dicas para facilitar a nossa vida saudável. Estamos juntas nessa. Aqui quem fala é a Amanda Ali e eu vou apresentar tudo esse universo para você. Então coloca o seu fone, comece seu cardio ou o seu dia e vem comigo buscar a nossa melhor versão. Oiê, bem-vinda de volta a mais um episódio do The Glow Up Podcast. No episódio de hoje, gente, eu quis fazer esse formato áudio e vídeo justamente para que a gente consiga cada vez mais manter essa proximidade, sabe? Eu notei que eu tenho muito hábito de assistir podcast, deixar rolando na TV enquanto eu faço alguma coisa, enquanto eu lavo louça. E justamente eu acho que os tempos vão passando, vão chegando novas necessidades, novas atualizações e a gente tem que se atualizar junto. Então, a partir de agora, o podcast também vai ser por áudio e por vídeo. Então, também vai ter no Spotify e no YouTube. E eu fico muito feliz que a gente consiga ainda estar de pé, ainda manter cada vez mais ativa várias e várias plataformas e estarmos cada vez mais próximas. Bom, gente, o tema de hoje eu sempre escolho temas de acordo com o que está acontecendo na minha vida, com conversas que eu tenho com amigas, com insights que eu tenho lendo livros, escutando inclusive a outros podcasts, escutando temas, escutando assuntos que são em alta no YouTube, em todas as plataformas. E aí me veio essa trend do devolva o desconforto, né? Parando para pensar, parando para analisar, conversando isso e tendo vários insights com amigas minhas, a gente falou, cara, eu vou colocar isso como uma meta de 2026. Olha o quanto é importante. Eu acho que existem algumas frases que eu considero frases muito importantes para nosso desenvolvimento pessoal. A primeira delas, essa aí entrou no top, do de devolva o desconforto. A segunda, aprenda a dizer não. E a terceira, se dê a sua devida insignificância. Eu acho que são três frases muito poderosas que a gente poderia ficar horas e horas falando. Mas a primeira delas, do devolva o desconforto, gente, quantas situações a gente não passa, quantos sapos a gente não engole, quantas justificativas às vezes a gente se importa em dar para outras pessoas. Tá aí uma coisa também que eu venho refletindo muito sobre qual a necessidade da gente se justificar tanto, sabe? Esses dias também vi um vídeo da Manu Gavassi falando sobre isso. A necessidade que a gente tem de sempre se justificar. Por exemplo, a gente jamais se sente, pelo menos a maioria das pessoas não se sentem confortáveis em, se alguém te convida para fazer alguma coisa, falar, não tô afim. A gente sempre tem que ter uma justificativa, a gente tem que se justificar, ou então a gente vai ir mesmo não querendo, sabe? Isso também entra na nossa facilidade de passar por cima do nosso próprio não, né? A gente não diz não. Para mim, um divisor de águas foi quando eu aprendi a dizer não. Mas aqui, sobre esse negócio de devolver o desconforto, gente, isso é tão bizarro. Eu vi vários reels sobre isso, várias trends de devolver o desconforto. Devolva na mesma moeda mesmo, sabe? Isso fala muito sobre a nossa capacidade de engolir sapo e ficar quieta, aguentar lugares que a gente não pertence mais, estar em círculos que a gente não se identifica mais, estar em lugares que a gente não cabe mais, sabe? E a gente estar desconfortável e manter as aparências que está confortável por não conseguir se desvincular daquele ciclo. Eu acho que isso também é muito sobre maturidade, sabe? Eu já vivi vários momentos da minha vida que eu tive dificuldade imensa de cortar laços, sabe? Quando eu era mais nova, já contei isso em algum outro episódio para vocês, há 4 anos atrás, lá no início de 2022, mas assim, quando eu era mais nova,
Eu lembro que eu tinha as minhas amizades, que eram aquelas amizades desde o início da vida, e ao longo do tempo, adolescência, logo depois início da vida adulta, logo depois mudança de cidade, acontece que a gente vai de fato se afastando, se às vezes desvinculando sem querer das pessoas, e isso é natural, isso faz parte do processo da vida, das fases da vida, das mudanças, e é importante também que a gente aprenda que existem inícios, meios e fins de ciclos, e isso não quer dizer que isso não foi uma memória boa, sabe? E eu tinha muita dificuldade em enxergar isso, em enxergar que aquelas pessoas não estariam comigo pro resto da minha vida, sabe? E nesse momento eu acho tão importante quando a gente escuta os nossos pais, porque eu lembro da minha mãe me dizer que, mas filha, isso são ciclos da vida, e eu não entendia o que significava esses ciclos da vida. Tipo, nossa, mas então fulano não é minha amiga de verdade, porque ela não vai ser minha amiga para sempre? E não é assim. Às vezes as pessoas só fazem parte de um momento da tua vida. Eu acredito muito na questão de missões, sabe? Que nós temos missões na vida, missões com pessoas, missões com amizades. Eu acredito que ninguém entra na vida de ninguém em vão. Ninguém entra na vida de alguém sem deixar ali um aprendizado ou sem ajudar aquela pessoa, às vezes, a vencer um momento da vida dela, ou deixar ali um aprendizado, né? Novamente falando, um aprendizado para ela ser uma pessoa melhor. Ou às vezes a gente aprender com outra pessoa, às vezes a gente vai ser uma pessoa melhor estando com aquela pessoa, nem que seja só por um período, mesmo que não seja para sempre. A questão é que essa ideia do para sempre que a gente tem, ela é muito, posso dizer, infantilizada? Eu considero infantilizado, um negócio do para sempre, do felizes para sempre. Nós somos muito acostumados com histórias e contos de fadas, e a gente vive muito nesse mundo das maravilhas, e às vezes a gente aprende ou no amor ou na dor, que na vida real existem fins. Às vezes, quer dizer, e nem sempre eles vão ser felizes, mas com certeza eles vão deixar algum tipo de aprendizado pra gente. Pelo menos é o que eu acredito. E voltando para o devolver o desconforto, porque tem um link com isso, tá bom? Muitas vezes a gente ainda tá tentando caber em lugares que a gente não cabe mais. Sabe aquilo do você cresceu tanto que esse lugar não cabia mais para você? Eu acredito que isso esteja vinculado não só a amizades, mas também a trabalhos, também a relacionamentos amorosos. Existem muitas vezes relacionamentos, por exemplo, que os dois se amam muito, mas naquele momento de vida ambos não se conectam mais, e isso é totalmente natural, e a gente não quer dizer que o relacionamento não deu certo ou que a pessoa não foi feliz naquele momento, e sim que, assim como fases da vida, tem caminhos diferentes e às vezes existe um fim de um ciclo. Uma amizade também é assim. Não quer dizer que uma amizade não foi boa porque ela se encerrou. Ela foi boa, ela teve ensinamentos naquele período, e o importante é a gente sair de amizades, de relacionamentos, de locais de trabalho com lembranças boas daquilo, sabe? E eu acredito muito que quando a gente está num lugar que a gente não cabe mais, e a gente está está desconfortável ali, tentando passar a mão por cima de pessoas, da cabeça de pessoas, tentando fingir que aquilo não está acontecendo. Gente, eu acho que quando a gente se liberta desses lugares, a gente tem um potencial tão grande, a gente cresce tanto, a gente evolui tanto, a gente se torna pessoas tão diferentes, a gente se liberta para viver aquilo que a gente realmente é em novos ciclos, com novas pessoas, em novas fases. Sabe aquilo de chegou uma nova temporada da minha vida? Eu acho que todo mundo passa por isso, todo mundo tem momentos da vida que vê direitinho quando os personagens estão mudando, algumas coisas estão se alterando. E isso não quer dizer o fim do mundo, isso só quer dizer o fim de ciclos. Devolver o desconforto, eu acho que cabe muito nesse lugar, sabe? Devolver o desconforto de estar num lugar que não te pertence mais e tu ainda não conseguiu te desvincular, ou tu ainda não percebeu. Devolver o desconforto também de pessoas que são sem noção, sabe? Pessoas que às vezes nem é do nosso convívio e tem a mania, a atitude de má fé, que seja, de nos deixar desconfortáveis numa posição,
seja num trabalho, seja... Eu acredito muito assim, que cada um dá o que tem. É o que eu sempre falo, eu nunca mesmo desejo mal para as pessoas. Eu desejo que as pessoas tenham aquilo que elas dão pro mundo. Tipo assim, desejo que volte para ti aquilo que tu faz pro mundo. E pronto. A vida se encarrega de devolver para ela, entende? Então assim, se colocar nessa posição de aceitar desconforto, aceitar por passar vergonha, se diminuir para caber em algum lugar, eu acho que isso precisa mudar. Essa é uma das grandes metas que eu vi várias pessoas falando, 2026 eu vou devolver o desconforto, sabe? Só que devolver o desconforto eu acho que com educação é melhor ainda, sabe? Porque aquilo que geralmente quando a pessoa faz outra se sentir desconfortável é aquilo que ela não tem, sabe? Um suquinho verde, né, gente? Pra acompanhar. E aqui, primeira frase sobre desenvolver o desconforto. Segunda, sobre aprender a dizer não, gente. Eu acho que uma das coisas que eu mais tenho orgulho de dizer é que eu sei dizer não. Posso olhar aqui agora e te dizer não, da maior facilidade no mundo. Só que uma coisa que eu ainda peco é o me justificar. Eu acho que tem que ter justificativa para tudo. E às vezes eu percebo que não, eu não preciso me justificar. A gente não precisa se justificar, tu não precisa te justificar, tá? Porque a única pessoa que a gente deve justificativa é, sei lá, nossa mãe, nosso marido, nossos filhos, pessoas assim. E olha lá, né? Também olha lá que não é todo mundo que merece. A gente tem muito essa mania de se justificar, de dizer porque não pode, dizer não sei o quê. Eu acho que aprender a dizer não é aprender a impor limites. Então, assim, a gente coloca limites muito claros do eu vou até aqui. Este é o meu limite, seja na nossa amizade, seja no nosso relacionamento, esse é o meu limite do respeito, da tolerância, do bem-estar, seja qual for. E aprender a dizer não é sobre isso, sabe? Não, isso não é pra mim. Não, eu não vou dar conta disso e não tem problema nenhum você não dar conta disso, sabe? Eu acho que, principalmente em questões de trabalho, às vezes quando a gente tem muitas responsabilidades, quando a gente quer muito dar conta de tudo, a gente acaba pegando mais tarefas do que a gente consegue e a gente pensa que dizer não para elas, para alguma delas, é na verdade um atestado de que a gente não é suficiente ou que a gente não consegue, e não é nada disso. É simplesmente tu impor os teus limites, e tu dizer, não, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir entregar isso com excelência do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto de entregar, sabe? Às vezes vale muito mais a gente dizer não e continuar com as outras coisas que a gente precisa fazer, fazendo com excelência, do que a gente aceitar fazer uma coisa e fazer tudo meia boca, sabe? E isso em tudo, isso eu agora dei o exemplo de trabalho, mas também de amizade, sabe? Negócio de tu não querer fazer alguma coisa, tu não querer topar um convite, tu não querer estar com alguém em algum momento, porque tu tem outras coisas para fazer, querendo ou não, a gente já tá no início da vida adulta, no início, 26 anos, quase 30 anos, no início da vida adulta, na minha cabeça eu tenho 20 ainda, mas assim, a gente está na vida adulta, todos somos adultos, todos trabalhamos ou estamos em processo de faculdade, de término de faculdade, todos temos nossas demandas, temos nossas vidas, pessoas que já têm filho, pessoas que já estão casadas ou que estão em processo, né, que estão em noivado, todo mundo tá exausto demais, todo mundo tá cansado demais, a gente não precisa ser obrigado a ter vontade de fazer as coisas a todo momento, entendeu? Então aqui, se tem alguma amiga que tá te pressionando, sabe aquela amizade de alta manutenção? Gente, não consigo, eu sou amizade de baixa manutenção demais, é que assim, a cada 3 dias eu te respondo, mas eu ainda te amo, sabe? Eu vi esses dias um conteúdo que falava exatamente assim, a vida adulta é difícil, a gente manda uma mensagem para uma melhor amiga e a gente não sabe se ela vai nos responder daqui a 3 dias, 5 dias, e se é porque ela está numa crise existencial, se ela só está querendo não ter contato com pessoas, ou se de repente ela só tá vendo o Jornal das 7. Existe o Jornal das 7? Bom,
Isso é definição de vida adulta. Então, assim, aprender a dizer não, aprender a impor limites, seja onde você esteja, é um respeito consigo mesmo, um respeito com a sua própria capacidade, com o seu próprio potencial de excelência, de dar o seu 100% nessas outras coisas que você vai fazer. Então, assim, pra mim essa frase de impor limites é perfeita. E a última, se dê a devida insignificância. Sabe aquele alecrim dourado, gente, que acha que tudo é sobre a pessoa? O alecrim acha que o mundo gira em torno dele, sabe? Deus no céu, alecrim na terra. Isso pra mim me enlouquece, quando a pessoa acha que tudo é sobre ela, que tudo estão falando dela, ou que alguma atitude que tu tenha feito, na verdade, foi para atingir ela. Gente, o que acontece? Se afaste, definitivamente se afaste desse tipo de pessoa. E se tu é essa pessoa, se dê a devida insignificância, entendeu? Eu acho que todo mundo tem que ter um pouquinho desse semancol do quanto é insignificante, que a vida não gira em torno da gente, que as pessoas estão ocupadas demais com coisas, com tarefas, com trabalho, com vida, com século XXI, com absolutamente tudo, do que contigo, que existem outras demandas à frente disso. A amizade de baixa manutenção é sensacional, né, gente? Eu gostaria de viver dentro de uma amizade de baixa manutenção. A pessoa tá ali, ela te ama, ela não precisa mostrar fisicamente ou com presença física real que ela é tua amiga. Ela só é tua amiga, tu sabe que ela é tua amiga. Tu não precisa de uma aprovação. Eu acho que uma amizade, relacionamentos, eles não são feitos de provações, sabe? Então, assim, pessoas que acham que tudo é sobre ela, gente, só acaba comigo. Porque o mundo é tão grande, as pessoas estão tão ocupadas, têm tantas coisas para fazer, que o alecrim acha que tudo é sobre ela. Então, aqui, quando olhar para uma pessoa assim, eu sou do time que eu fujo do embate. Não por não saber ir para o embate, mas porque eu fujo de situações que vão gerar desconforto para pessoas que em algum momento são ou foram importantes para mim. Posso estar errada, mas eu fujo um pouco desse embate. Então, o que eu faço só? Vai deixando, entendeu? Vai indo, tu tá indo para cá, a pessoa tá indo para lá, entendeu? Cada vez mais distante da pessoa. E eu acho que é isso. Acho que a gente tem que, a pessoa, todo mundo, assim como eu também, assim como tu também, a gente tem que ter esse semancol da nossa devida insignificância na vida das pessoas. Nem tudo é sobre a gente. Eu acho que a maturidade também nos traz muito isso, sabe? Que, cara, aí tá todo mundo no corre. Ninguém tá nem aí pra o que tu tá fazendo, o que tu pensa. Nem tudo é sobre ti. As pessoas não estão dispostas, as pessoas não têm tempo pra ficar pensando sobre isso, sabe? Eu acho que essas 3 frases, gente, elas definem absolutamente esse podcast inteiro, esse episódio inteiro. E são 3 pilares da vida adulta, né? 3 grandes divisores de água. Eu acho que viver essa fase dos 20 e poucos anos, ou 20 e muitos anos, ou 30 anos, ou enfim, essa... Não digo que crise, não gosto de dizer crise, porque eu acho que não é uma crise que a gente vive. A gente vive uma mudança muito grande de temporada, em que os personagens estão mais maduros e que existem ciclos, e que ciclos vão começar e vão terminar, e tá tudo bem, porque quando a gente tem esse entendimento de que a vida é isso, a vida é feita de ciclos, não somente de pessoas, mas de situações também, de fases, e que em cada fase tu encara a situação de uma forma diferente, a gente vê também que não existe certo e errado, existem pontos de vista diferentes e caráter. Isso é uma coisa que não dá para abrir mão. Quem tem caráter do início ao fim, independente da sua opinião. Mas, quando eu olho para trás em várias situações, eu vejo que existem várias situações que eu me via como certa e que talvez eu não estivesse certa ou errada, talvez eu só tivesse um ponto de vista diferente de outra pessoa. E ter maturidade também para entender isso, para saber enfrentar isso, eu acho que também é um pouco de humildade, sabe? De se colocar na sua devida insignificância e perceber que também
tem pontos de vista diferentes e que aquela pessoa às vezes não tá errada, às vezes a gente vai para o embate com tantas unhas e dentes, sabe? Querendo mudar, querendo mostrar o teu lado, querendo enfrentar a pessoa, a gente não percebe que só existem pontos de vista diferentes. Hoje em dia, quando eu olho para várias situações que eu já passei, embates que eu já entrei quando eu era mais nova, pontos de vista diferentes, eu vejo que não existe tanto certo e errado. Existe o que tu, naquele momento, acha certo pra ti. Lógico que nada que vá ser um desvio de caráter, né? Mas existe aquilo que tu acha importante naquele momento e o que a pessoa acha importante naquele momento. E isso não quer dizer que existe certo ou errado. Isso quer dizer apenas pontos de vista diferentes. E eu acredito muito nesses 3 pontos, né? Se dê dever insignificância, aprenda a dizer não e devolva o desconforto. Pra mim, devolva o desconforto é o melhor dos últimos tempos, sério. Devolva o desconforto, devolva na mesma moeda. Mas lembre, sempre com educação. Pra mim, quer desmanchar qualquer tipo de argumento, qualquer tipo de pessoa ruim que seja à tua volta, qualquer tipo de amizade duvidosa à tua volta, haja com educação. Dá aquilo que tu tem para oferecer. Cada um dá o que tem. Eu nunca gosto de desejar mal, eu já falei isso. Eu gosto de desejar que a pessoa tenha o que ela merece. Então, assim, eu espero que tu tenha aquilo que tu dá pro mundo. E aí tu te vira para ver se é bom ou se é ruim. Mas isso fica aqui, ó, na cabeça. Gente, obrigada por estarem comigo em mais um episódio. Eu achei esse episódio muito vida adulta, né? Muito maduro. Como a gente tá adultinhas agora nesses nossos papos. Mas assim, me contem aqui nos comentários assuntos que vocês gostariam de ver. Principalmente, eu acho assuntos que rodeiam essa nossa fase de vida adulta, de 20 e poucos anos, de estar meio... muita gente terminando faculdade, perdida no rolê, perdida no que tá fazendo. A gente vai tentar se achar juntas, tá? Beijo, espero vocês no próximo episódio.